Hi kids, how are you? Como vocês estão? Bom, na semana passada a gente começou a aprender um vocabulário novo, novas palavras, falamos um pouquinho sobre brinquedos, não foi? Na nossa intervenção a gente conseguiu fazer até uma brincadeira de hangman, da forca online, para a gente praticar esse vocabulário. E eu já comecei a explicar um pouquinho para vocês sobre um verbo muito importante. Mas hoje eu vou explicar mais detalhadamente esse verbo e a gente vai poder se aprofundar nos nossos estudos, certo? Então vou compartilhar aqui a tela, vocês vão poder ver, tá bom? E temos aqui o verbo have. Nós já estudamos no começo do ano o verbo to be. Esse é o verbo to have, certo? Então, vamos ver o que é esse verbo. O que é o verbo have? O verbo have, ele é usado para indicar a posse de objetos. Então, sempre que a gente for falar sobre posse de alguma coisa, de algum objeto, sei lá, de algum objeto, também sobre relações pessoais, porque a gente não pode ter, a gente não tem pessoas, né? A gente não é dono das pessoas, mas nós podemos estabelecer uma relação entre as pessoas. Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu tenho um irmão, eu não estou dizendo que eu sou dona desse irmão, né? Mas eu tenho uma relação com ele. Então, significa que, nesse caso, em inglês, eu também vou usar o verbo have, certo? Em português, o verbo have significa ter ou possuir. Então, sempre que nós tivermos falando eu tenho isso, eu tenho aquilo, certo? Nós vamos usar o verbo have. Ele é usado de maneira diferente de acordo com o pronome usado na frase. Vocês estão lembrados que no começo do ano e já em outras séries, eu tenho certeza que vocês estudaram os pronomes, né? Eu, você, ele, ela, aquele pronome usado para animais. A gente já vem estudando isso já há um bom tempo. E esse verbo ele vai ser usado de uma maneira diferente de acordo com o pronome. Vamos ver como é que é isso. Ó, aqui a gente tem essa tabelinha. Nessa tabela a gente tem o pronome I, you, he, she, it, we, you e they. Eu, você, ele, ela. It, que é o pronome usado para animais, objetos, etc. We, nós, vocês e eles. Nessa terceira coluna, a gente tem o verbo have. Então, a gente vê que tem duas palavrinhas aqui, ó, have e has. Por quê? O has, ele sempre vai ser usado para he, she, it. Nos outros nós usamos have, mas com he, she, it nós usamos has, certo? Então, ó, e o significado na terceira coluna. Então, I have significa eu tenho. You have, você tem. He has, ele tem. She has, ela tem. It has, aquilo tem. We have, nós temos. You have, vocês têm. E they have, eles têm. Certo? Isso é muito fácil, mas essa tabela é muito importante vocês estudarem, tá bom? Ter ela bem gravadinha aqui na sua cabeça. Se possível, anotar essa tabela no caderno, certo? Para não esquecer. Vamos ver uns exemplos. I have a dog. I have a dog. Eu tenho um cachorro. He has a cat. Ele tem um gato. They have birds. Eles têm pássaros, certo? Então, aí a gente vê aqui, vai mudar no I e no they, have, tá certo, mas no he, has, tá bom? Então, para praticar, vocês estão lembrados que ficaram duas atividades da unidade passada que vocês não fizeram porque eu estava corrigindo os livros de vocês, né? Então, a gente vai completar, são bem fáceis, são só essas duas páginas que estavam faltando da outra unidade antes da gente partir para a próxima. Então, vocês vão fazer a 56 e a 57. Ambas são de cortar e colar. Na 56, você vai ler as frases, tá? E recortar e colar essas figuras e colar no lugar certo, tá bom? Onde é que tá? Tá em cima da cama, embaixo da cama, do lado de alguma coisa, certo? E aqui também. Follow the tips to decorate Mary's bedroom. Aqui a gente também vai seguir as regras, as dicas para decorar o quarto de Mary. Então, the doll goes on the bed, the clothes are in the wardrobe, the lamp is on the chest of drawers, and the flip-flops are under the bed. Se torna muito fácil também porque tem a sombra, então fica mais fácil ainda de vocês identificarem.
Na página 59 e 60, que vocês também vão fazer, ó. Página 59, a gente já viu essa figura na semana passada, tá? É só para relembrar vocês. E aqui a gente tem Sally and Bob are friends. They have many toys. Sally has a doll, a jump rope and a ball. Bob has a robot, a car and a yo-yo. They both have kites. Então vocês vão observar quais são os brinquedos que estão aqui, quais são os de Sally e quais são os de Bob. Vocês vão anotar o nome dos brinquedos, tá bom? Não se esqueçam de prestar bastante atenção, porque pode ter brinquedo que seja comum aos dois, certo? Os dois têm, tanto Sally como Bob. Aqui na página 60, vocês vão responder aqui, ó. Do you have many toys? Vocês têm muitos brinquedos? Yes or no? Resposta pessoal. Número 2, match the people to their toys. Aqui a gente tem um texto pequenininho, vocês vão tentar ler, e vocês vão ver de quem são esses brinquedos. Esse primeiro é de quem? Se for desse aqui, você bota o número 1. Se for desse aqui, você bota o número 2. Se for desse aqui, você bota o número 3. Simples assim, certo? Muito fácil, atividade bem tranquila. Na nossa chamada de amanhã, a gente corrige, ok? Bye bye, see you tomorrow.